O câncer de pâncreas é amplamente reconhecido como um dos tipos mais perigosos de câncer, com taxas de mortalidade extremamente elevadas. Anualmente, mais de 450 mil pessoas em todo o mundo perdem suas vidas para essa doença, o que o coloca entre os 12 tipos de câncer mais comuns e mortais. O que torna essa situação ainda mais alarmante é o aumento progressivo de casos, que cresce cerca de 1% ao ano desde a década de 1990. Além disso, a taxa de sobrevida é extremamente baixa, apenas cerca de 5% das pessoas diagnosticadas conseguem viver mais 5 anos após a descoberta da doença. No vídeo de hoje, exploraremos 5 fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de pâncreas e traremos informações essenciais sobre essa grave condição. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais conteúdos como este e cuidar da sua saúde. Como o câncer de pâncreas se desenvolve? O câncer de pâncreas começa a surgir quando as células desse órgão passam por mutações ou mudanças anormais. O pâncreas desempenha um papel fundamental no processo digestivo, liberando enzimas que ajudam a quebrar os alimentos e controlando os níveis de açúcar no sangue. Diversos fatores, como genética, estilo de vida, dieta e condições de saúde, podem levar as células pancreáticas a sofrerem alterações. Essas células anormais podem eventualmente se transformar em células cancerígenas, crescendo de forma descontrolada e formando tumores. Dependendo do tipo de célula envolvida, esses tumores podem ser benignos ou malignos. O tipo mais comum de câncer de pâncreas é o adenocarcinoma pancreático, que se origina nos ductos que transportam as enzimas digestivas para fora do pâncreas. Por quanto tempo você pode ter câncer de pâncreas sem saber? Um dos maiores desafios no diagnóstico precoce do câncer de pâncreas é sua capacidade de se esconder silenciosamente no corpo. Muitas vezes, a doença não apresenta sintomas claros até que já esteja em estágio avançado e tenha se espalhado para outras partes do corpo. Estudos indicam que alguém pode conviver com o câncer de pâncreas de 10 a 20 anos sem saber. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Nuevo León, no México, estimam que apenas 10 a 20% dos casos de câncer de pâncreas são diagnosticados nos estágios iniciais. Mesmo quando descoberto precocemente, as chances de sobrevida a longo prazo são muito baixas. Esse câncer progride lentamente, mas de maneira agressiva, dificultando ainda mais o tratamento. Um estudo conduzido pela Universidade do Porto reforçou esses achados ao criar um modelo de pâncreas em laboratório, feito com colágeno, permitindo que os pesquisadores observassem o desenvolvimento do câncer pancreático em um ambiente controlado. Eles perceberam que as células cancerígenas atacam as células saudáveis ainda no pâncreas, o que contribui para a agressividade da doença, apesar de sua progressão inicial lenta. Fatores genéticos e histórico familiar. Embora muitas pessoas diagnosticadas com câncer de pâncreas não tenham um histórico familiar da doença, ter parentes próximos, pais, irmãos ou filhos, que já enfrentaram o câncer de pâncreas pode aumentar as chances de desenvolvimento da doença. Algumas alterações genéticas, como as síndromes de Lynch-Peutz-Jeghers, bem como mutações em genes associados a outros tipos de câncer, também podem elevar o risco. Entretanto, é importante lembrar que, mesmo com histórico familiar, o câncer de pâncreas não é uma certeza. Manter acompanhamento médico e realizar exames preventivos pode ser uma estratégia eficaz para detecção precoce e tratamento. O consumo de café pode causar câncer de pâncreas? Desde os anos 80, diversos estudos buscaram responder se o café poderia estar relacionado ao câncer de pâncreas. No entanto, até hoje, não há evidências sólidas de que o consumo de café aumente o risco dessa doença. Na verdade, alguns estudos indicam que o café pode até ter efeitos protetores devido a seus antioxidantes, que combatem o envelhecimento celular. Segundo especialistas do Hospital Huashan, em Xangai,
O café pode até ajudar o corpo a reparar o DNA e eliminar células danificadas. No entanto, recomenda-se moderação no consumo de café e cuidado com os ingredientes adicionados, como açúcar, que podem ter impacto na saúde. 5 fatores de risco modificáveis para o câncer de pâncreas. Existem alguns fatores de risco que podem ser ajustados para reduzir as chances de desenvolvimento do câncer de pâncreas. 1. Tabagismo. Fumar é um dos principais fatores de risco para o câncer de pâncreas. O hábito de fumar introduz várias toxinas no corpo, e estima-se que cerca de 25% dos casos de câncer de pâncreas estejam associados ao tabagismo. 2. Sobrepeso e obesidade. Estar acima do peso coloca pressão sobre o pâncreas, já que o órgão precisa produzir mais insulina para regular os níveis de açúcar no sangue. A obesidade, especialmente com gordura abdominal elevada, pode levar à inflamação do pâncreas e, eventualmente, ao câncer. 3. Diabetes tipo 2. A diabetes aumenta o risco de câncer de pâncreas porque coloca o órgão em estado constante de esforço. A condição é considerada um fator de risco modificável, pois o controle da glicose pode ajudar a reduzir o risco. 4. Pancreatite crônica. A inflamação prolongada do pâncreas, conhecida como pancreatite crônica, está associada a um risco aumentado de câncer pancreático. Evitar o consumo excessivo de álcool e manter uma dieta saudável pode ajudar a prevenir a condição. 5. Exposição a produtos químicos. A exposição a produtos químicos tóxicos, como os usados em indústrias, pode aumentar o risco de câncer de pâncreas. Medidas como o uso de máscaras e a escolha de ambientes de trabalho mais seguros são recomendadas. Fatores de risco não modificáveis. Além dos fatores de risco que podemos controlar, existem aqueles que não podem ser modificados. 1. Idade. O risco de câncer de pâncreas aumenta com a idade, especialmente após os 45 anos. A idade média de diagnóstico é em torno dos 70 anos. 2. Sexo. Homens têm maior propensão a desenvolver câncer de pâncreas, embora as razões para essa predisposição ainda não sejam totalmente compreendidas. 3. Histórico familiar. Pessoas com parentes próximos que tiveram câncer de pâncreas têm um risco aumentado de desenvolver a doença, especialmente se houver mutações genéticas herdadas. 4. Pancreatite crônica por mutação genética. Em alguns casos, a pancreatite crônica ocorre devido a mutações genéticas hereditárias, aumentando significativamente o risco de câncer de pâncreas. Prevenção e sinais de alerta para o câncer de pâncreas. Embora a prevenção completa do câncer de pâncreas não seja possível, algumas medidas podem ajudar a reduzir os riscos. Cheque UPS regulares e atenção aos sintomas iniciais, como icterícia, perda de peso inexplicável e dor abdominal persistente, podem aumentar as chances de um diagnóstico precoce. Se você apresenta fatores de risco ou histórico familiar de câncer de pâncreas, converse com seu médico sobre exames preventivos. E se você gostou deste conteúdo e achou útil, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas para que possamos espalhar informações importantes sobre saúde.